Obrigado, ministro. A ministra mais linda que esse Brasil já teve, sem dúvida. Ministra, para quem, diante de tudo que vem acontecendo aí por causa da pandemia, do Covid, apesar de todo o entrever, tentaram e tentam até hoje, né, minar o governo de atuar mais fortemente. Mesmo assim, o seu ministério investiu mais de 330 milhões de reais, né, em ações sociais para o enfrentamento, né, do Covid. Qual a importância dessas ações? Que ações sociais são essas e aonde elas chegam exatamente? Ô, Clark, ó, o governo Bolsonaro, como um todo, ele acertou no enfrentamento à pandemia. Vocês sabem, todo mundo acompanha que o meu ministério é o menorzinho orçamento na esplanada. Titio Guedes não manda dinheirinho para mim. Eu mando recado todo dia que eu amo Titio Guedes. É um ministério com orçamento pequeno, mas a gente tem uma missão grandiosa. Qual é, Clark? Também fazer a articulação e fazer a interlocução. Então, esses 300 milhões são recursos do Ministério, mas durante o enfrentamento Covid, o nosso Ministério coordenou e gerenciou e também construiu planos de contingência para públicos diversos. Por exemplo, para os idosos no Brasil, foram mais de R$ 1 bilhão para enfrentamento à pandemia. Para a criança, se a gente for olhar tudo que foi investido no governo federal nesse período com relação à infância, são bilhões. Para comunidades tradicionais, para os indígenas, para os quilombos, para esses segmentos que eu trabalho, e por estarem na minha pasta, na nossa pasta, eu acabei coordenando os planos de contingência de enfrentamento à pandemia. Então, foram bilhões, o nosso ministério acabou aí coordenando ações de bilhões. E quando eu falo isso, claro, eu quero dizer para o nosso público que, no geral, o governo Bolsonaro acertou no enfrentamento à pandemia. Veja só, quando a gente olha para a realidade de outros países, vamos citar aqui o exemplo, Clark, dos idosos que moram nas instituições, que a gente chama hoje de ILPIs, Instituições de Longa Permanência para Idosos. No passado a gente falava abrigo, asilos, hoje não, a gente fala ILPI. Os nossos idosos que moram em ILPIs, nós temos mais de 4 mil ILPIs no Brasil, tá, Clark? Quando a pandemia começou em outros países da Europa, o que a gente viu? Idosos em instituições morriam todos. Assim, teve instituições que morreram todos os idosos. Teve muitas mortes em instituições e em algumas todos os idosos morreram. Quando a gente viu isso lá fora, nós nos prevenimos aqui no Brasil e nós começamos a cuidar das instituições. Então, o governo Bolsonaro acertou. Chegaram a dizer, Clark, que a gente ia eliminar os idosos no Brasil nas instituições, e isto não aconteceu. Nós tivemos mortes, mas não houve esse massacre, genocídio dos idosos no Brasil. A mesma coisa com relação aos indígenas. Nós estamos em torno de 900, eu não vi o relatório da semana passada, mas acho que em torno de 950 indígenas que morreram por Covid. Aí você lembra que disseram que a gente ia acabar com os povos indígenas no Brasil. Sim, lembra disso? Que disseram que íamos dizimar. Isso não aconteceu. Morreram indígenas? Morreram. Por quê? Esse vírus veio para todos, pegou todo mundo. Então, quando você olha no conjunto, Clark, o governo Bolsonaro acertou muito no enfrentamento à pandemia. Lembrando que somos um país continental, que somos um país imenso, que somos um país com uma logística muito difícil para chegar em algumas comunidades, que somos um país de uma pluralidade cultural enorme. Nós, no Brasil, temos indígenas, nós, no Brasil, nós temos os quilombos, nós temos os ribeirinhos, nós temos povos diferentes dentro de uma única nação. E com a saúde diferente, a saúde do indígena, ela é totalmente diferente da saúde de uma pessoa que está em área urbana. Então, nós temos desafios que nações na Europa não têm.
E nós, diante de todos os desafios, claro que o governo Bolsonaro atuou de uma forma brilhante. Lembrando o seguinte, não existe um manual para combater pandemia. Todos nós fomos surpreendidos, Clark. Ou você acha que quando eu fui convidada para ser ministra, disseram, ó, vem para combater Covid? Não, isso nos pegou o mundo inteiro, não existe um manual, e nós fizemos tudo, Clark, que estava ao nosso alcance. Então, um dia, a história vai julgar esse período que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que nos livros de história vai estar escrito lá que as ações do governo Bolsonaro foram ações assertivas. E deixa eu falar uma coisa, todo mundo só vê o Ministério da Saúde, mas você fez questão de começar falando o que o nosso ministério fez. Mas eu quero te lembrar que não fui só eu. O ministro Tarcísio trabalhou muito no combate à pandemia. Ou você acha que lá nos canteiros de obra, em todas as estradas, e o Tarcisão não parou uma obra, tá? E não dizimou trabalhadores, não. Ele cuidou lá dos trabalhadores dele nos canteiros de obra. Ou você acha que a ministra Tereza não fez um monte de coisa na área rural? Os assentamentos, o que Tereza fez no Ministério da Agricultura. Aí a gente vai para a Secretaria de Pesca, o que o secretário Seife fez. Então, quando você pega o que cada ministério fez para combater a pandemia com o seu público, o governo Bolsonaro acertou. E aí, para você ter uma ideia, claro, dentro do nosso ministério, o meu ministério, lá que eu estou lá coordenando, nós temos registrado, e está no site, todos vocês podem ir lá no site agora e olhar, mais de 400 ações, só o nosso ministério, de enfrentamento à pandemia. Então, assim, a gente precisa deixar isso muito claro. E as pessoas precisam começar a entrar no site dos ministérios, acompanhar as redes sociais dos ministros, para vocês terem informações de verdade e precisas. O governo Bolsonaro, ele atuou de forma brilhante. Tivemos muita morte? Tivemos. A gente chora, a gente lamenta, a gente chora muito por uma vida que se perde. Ou você acha, Clark, que aqui no grupo de ministros a gente não se fala todo dia e a gente não chora entre nós? Ou você não acha que nas reuniões de ministros com o presidente não manifesta tristeza e às vezes chora? Então a gente tem que entender que nós estamos todos muito empenhados e a pandemia não acabou ainda e a gente vai continuar muito empenhados, Clark, no enfrentamento a essa pandemia. E, ministra, a pandemia não acabou e ela vai deixar sequelas sociais, digamos assim, né? Pessoas com problemas com a saúde mental, a falta de dinheiro, essas coisas todas. Então, tudo isso, como os ministérios trabalham integrados, né? Onde é que o seu ministério vai bater de frente? Assim, provavelmente a senhora já deve ter preparado um plano, né? Para minimizar sequelas, né? Olha, Clark, nós vamos ter muitas sequelas e ainda muitas consequências por causa da pandemia. Uma delas, Clark, que a gente precisa aqui ter a coragem de enfrentar, é o baixo rendimento escolar das crianças. E isso, Clark, vai nos alcançar por uns 40 anos, sabia? Por 40 anos, nós vamos sentir o efeito deste 1 ano e meio que as crianças foram prejudicadas. E, infelizmente, nós somos o país que fechou por mais tempo as escolas, e não foi por causa do governo federal, você sabe disso. O governo federal, desde que viu que as outras nações já estavam abrindo as escolas e que havia relatos científicos de que as crianças poderiam estar mais seguras nas escolas que muitas vezes em suas casas, o que aconteceu? As escolas não foram abertas, nosso ministro da Educação o tempo todo insistindo, mas as escolas não foram abertas. E aí a gente vai ter um prejuízo por anos. O Clark, deixa eu te falar uma coisa, para as pessoas entenderem o que eu quero falar. O rendimento das crianças caiu assustadoramente. E nesse momento também, Clark, abriu-se uma diferença muito grande entre a criança da classe média, que o pai tem um computador, que tem uma internet rápida em casa, que a criança tem um tablet, e a criança lá da região ribeirinha, que não tem energia.
Ah, mas eles não têm internet. Não, eu tenho cidades no Brasil, o Brasil que nós herdamos, Clark, é um Brasil com muitas cidades sem energia elétrica ainda. Então, essa criança aqui, do centro de Brasília, que o pai é servidor público, que tem uma internet legal, a escola continuou dando aula online, os pais contrataram professores particulares. Essa criança saiu em vantagem em relação àquela lá da região ribeirinha. Então, a gente abriu aí uma desigualdade em conhecimento muito grande. Então, e a gente vai pagar esse preço. Outra coisa, claro, que mesmo a criança dentro de casa, num lar estabilizado, uma família que tenha condições, a criança na aula online nunca é como a aula presencial. Por exemplo, Clark, não sei se você tem filhos, mas quem tem criança em casa, na hora que a criança começa a ser alfabetizada, eu vou dar um exemplo que eu tenho dado muito, é muito simples para as pessoas entenderem. O número 6, Clark, quando a gente aprende a fazer o número 6, eu também sou educadora, eu fui alfabetizadora há muito tempo, e eu amo sala de aula. Quando a criança começa a aprender o número 6, a gente ensina ela a fazer de cima para baixo, assim, o 6, tá? Isso tem todo uma ligação com o desenvolvimento psicomotor da criança. Agora, essa tal a alfabetização online, alfabetizar uma criança online é muito complicado. As crianças em casa, sozinhas, sem acompanhamento, estavam fazendo 6 de baixo para cima. Quando você aprende desse jeito, você nunca mais faz de cima para baixo. E isso é uma agressão. É uma agressão. Então, o que acontece? A gente viu aí muitas falhas. A escola não estava pronta para esse ensino online. As famílias não estavam prontas. Então, nós vamos pagar um preço. Aí o meu ministério vem, de que forma? A gente vai vir aí, daqui para frente, para minimizar essas sequelas. A gente vai ter que lutar por direitos. A gente vai ter que trabalhar muito para que essas crianças que ficaram para trás sejam trazidas. A gente vai buscar muito a igualdade na educação. Nós vamos ter que trabalhar muito as famílias no Brasil. Nós vamos ter que trabalhar muito todas as janelas de oportunidades que vão surgir agora para a gente poder recuperar este tempo. Mas te falo, nós vamos ter muitas sequelas, muitas consequências, ainda muitos desdobramentos deste período de pandemia. O nosso ministério também vai vir aí, a partir de agora, com uma outra atuação. E ainda vou falar de criança. A escola, claro, que ela não é só um espaço de aprendizagem e de ensino, ela também é um espaço de proteção. E as crianças ficaram muito tempo fora da sala de aula e a gente não sabe o que aconteceu com essas crianças. Eu quero te lembrar uma coisa. Grande parte das denúncias de violências contra a criança no Brasil, quem notifica é o professor. Quem notifica é a escola, é a creche. E as crianças ficaram fora da creche, da escola, por muito tempo. O que aconteceu com essas crianças que a gente não sabe? Então, é possível que a gente vá receber agora nas escolas um número muito grande de crianças machucadas na alma, no coração, na mente e no corpo. Então, é agora que nosso ministério vem aí como sentinela, ajudando o Ministério da Educação a identificar as crianças que foram vítimas de maus tratos, negligência, violência física, violência psicológica. Então, a gente vai vir agora com esse nosso trabalho de acompanhar as crianças que nós vamos receber em sala de aula também. Eu só vou dizer o seguinte, nós vamos ter muito trabalho daqui para frente. Uma outra sequela da pandemia, que será o desemprego. E nós vamos ter muitas mulheres desempregadas. Muitas! E aqui eu quero lembrar que as mulheres foram as mais alcançadas com o desemprego na pandemia. Por que as mulheres foram as mais alcançadas? É uma lógica. É uma lógica. Se a escola estava fechada e a creche estava fechada, essa criança estava em casa. Como é que essa mãe ia trabalhar, Clark? Os homens... Então, muitas mulheres deixaram de trabalhar para ficar em casa com os filhos, porque não tinham de deixar os filhos. Mesmo aquelas que tinham emprego durante a pandemia, foram obrigadas a abandonar o emprego. E eu quero te lembrar, Clark, que muitos lares no Brasil são chefiados por mulheres, só mulheres. Então, as mulheres foram alcançadas com a pandemia, e agora a gente vai ter que trabalhar muito, muito
a empregabilidade para mulheres, e como a gente não vai ter emprego no primeiro momento para todo mundo, por mais que o Ministério da Economia está investindo muito nessa área, nós vamos trabalhar agora, o nosso Ministério vai vir muito forte com o empreendedorismo. Nós vamos ajudar as mulheres a terem seus próprios negócios, pequenos negócios, para sobreviverem agora neste momento. Então, amigo, eu vou te falar, a pandemia passa, mas vai deixar aí, olha, uma série de ações que a gente vai ter que fazer para minimizar as consequências de uma pandemia. E só saberemos exatamente o tamanho do estrago daqui a algum tempo, né, ministro? Não Daqui dá a nem para... alguns anos, Clark. Eu acho que daqui a alguns anos que a gente vai poder fazer uma avaliação do tamanho do impacto da pandemia na economia, na educação, na família, na saúde. E quando eu falo saúde, Clark, eu quero lembrar da saúde mental. Nós estamos com um número muito grande de pessoas em tristeza profunda, e é lógico, e isso ia acontecer, no momento que a gente teve tantas perdas, tantas mortes, isso provocou ansiedade, medo, tristeza, dor, sofrimento. Então, nós estamos com um número muito grande de pessoas com doenças mentais. E a gente tem também, Clark, uma outra coisa que a gente vai ter que enfrentar, são as próprias sequelas do vírus. As pessoas que tiveram coronavírus, essa doença maldita. E aqui, Clark, deixa eu falar, ela é maldita mesmo. E ela não é culpa do governo Bolsonaro. O vírus não é culpa nosso. Exato. O vírus é nosso inimigo. Sabe? E da forma como fala, é como se a gente fosse culpado de tudo. Nós somos vítimas de um vírus que interrompeu o maior projeto de governo que essa nação já teve. Clark, olha como o Brasil estava em 2019, Clark. E olha o que aconteceu. Clark, se a gente não tivesse tido uma pandemia na nossa nação, nós seríamos já hoje avaliados como o mais extraordinário governo. Já somos, mesmo com a pandemia. Imagina, Clark, se a gente tivesse conseguido colocar em prática tudo que Paulo Guedes sonhou para esta nação, tudo que eu sonhei, tudo que Tarcísio sonhou, tudo que as nossas equipes estavam prontas para executar. Nós fomos interrompidos, o nosso projeto de governo foi interrompido, mas a gente continuou, nós fomos, mas não na velocidade e ritmo que a gente queria. Então, essa pandemia, essa é uma doença maldita. Então, eu quero lembrar que também nós vamos ter que enfrentar, daqui para frente, as sequelas. A gente encontra pessoas falando que perdeu a memória, a gente encontra pessoas falando que ainda está sem olfato, está sem paladar. Então, cada pessoa, esse vírus maldito, que não é culpa dos brasileiros, cada pessoa teve uma reação. Então, a gente também vai ter que lidar daqui para frente com o corpo, com a saúde física e mental da nossa população. Mas assim, Clark, vamos juntos enfrentar agora e o que está por vir. E aí eu queria, Clark, aproveitar o seu canal e fazer esse chamamento a todos pela unidade. Gente, nós temos um inimigo muito grande aí, que são as sequelas do Covid. Ainda a pandemia e depois as sequelas. Bora todo mundo se unir para a gente enfrentar isso junto e a gente sair desse momento triste da história. Eu acho que é uma hora da gente ter unidade, especialmente, Clark, posso mandar um recado? Claro, claro. Conservadores. Acho que nós, conservadores, tínhamos que estar neste momento mais próximos, mais unidos e nos ajudando. Mas o que eu vi também foi, nos últimos meses, uma divisão, todo mundo se dividindo, todo mundo brigando. Vamos parar de briga, gente. Vamos embora se unir, vamos embora cuidar da nossa nação. Vamos mostrar que esse projeto conservador, ele dá certo. Mesmo que não seja o que a gente queria agora, mas que o projeto conservador é o melhor projeto para a nossa nação. E todo um planejamento que havia sido feito para o governo, todos os ministérios, ele foi interrompido, ou seja, o presidente, junto com os seus ministros, teve que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Né? E mesmo assim, e olha, Clark, ainda tivemos um crescimento esse ano. E imagina se a gente não tivesse a pandemia, cara. Imagina! Exatamente. Clark, eu quero que você imagine. Você já pensou os bilhões que a gente pagou de auxílio emergencial se a gente tivesse investido em empregos? Você já pensou, se a gente tivesse construído, se a gente tivesse aquele dinheiro só para construir hospitais em todo o Brasil, ou escolas, investir na educação?
Ou então, os bilhões que nós mandamos para municípios e prefeitos e estados, se a gente pudesse ter investido isso em praças de esporte, no esporte para as crianças, na literatura, na educação, na internet, na energia elétrica, teria tirado o Brasil do atraso. Mas, mesmo assim, investindo tanto no combate à pandemia, a gente conseguiu fazer muitas entregas. E isso se deve graças ao empenho dos ministros, ao empenho, olha, e aqui, quando eu falo ministro, eu quero falar as equipes dos ministérios. Nós temos pérolas nos ministérios, nós temos servidores extraordinários, e eu preciso render homenagem a esse time que ninguém fala deles. Os diretores, os secretários nacionais, os coordenadores gerais, os coordenadores, as pessoas que estão aqui ó, no chão de fábrica. O chão de fábrica, nós temos pessoas extraordinárias. Então, parabéns aos servidores que nos ajudaram a enfrentar. Mas a gente podia estar bem longe se não fosse a pandemia, claro. Estaríamos bem longe, tenho certeza, que com esse crescimento, com isso tudo, né, conseguimos um crescimento. Imagina as estatais dando lucro. Imagina se não tivéssemos. Imagina se não tivesse um judiciário nos engessando o tempo todo. Exatamente. Imagina. Ipa, não era para falar polêmica aqui, né? Pode falar, a senhora que manda. Ministra, sobre as políticas para a família, o seu ministério vem fazendo um trabalho em todas as frentes, né? Proteção à criança, combate ao infanticídio indígena, né? E também das mulheres. Hoje é o aniversário da Lei de Maria da Penha, né? Pois é. Um dia desse a senhora estava no Marajó, então a senhora viaja muito, eu fico vendo as suas viagens, aí grava vídeo com o presidente, de repente já está em Belém, de repente já está lá no Marajó, né? Eu imagino o quanto que é desgastante esse ministério, eu imagino que seja um dos mais difíceis. Eu já disse aqui no canal algumas vezes que as entrevistas que eu vejo, que eu já vi da senhora, todas elas são as mais difíceis de assistir, porque são histórias assim que as pessoas talvez nem imaginem. São coisas inacreditáveis, né? De terrível, né? Que a senhora tem que enfrentar. Né? Eu queria falar... Clark, e aqui, que bom que você lembrou que hoje é aniversário da Lei Maria da Penha, e que bom que você trouxe esse assunto. O nosso ministério, realmente, ele é muito eclético. Ele lida com diversos temas. Quando você vai lá no Ministério da Agricultura, lá é agricultura e peixe. Lá é fertilizante, é semente, é gado, é aquilo. Quando você vai no Ministério da Educação, é educação. Quando você vai lá no Ministério de Infraestrutura, são obras. Mas quando você chega no nosso ministério, tem tudo. Tem idoso, mulher, criança, tem índio, tem quilombola, tem povos de rua, imigrantes, unidade socioeducativa, violência contra a criança, e tem de tudo no nosso ministério. Então, é um ministério realmente eclético, mas ele é o Ministério da Mulher. E você falou da Lei Maria da Penha, e esse é um tema que às vezes, divide a base conservadora. Muita gente fala assim, defender mulher é uma pauta socialista, é uma pauta comunista, é uma pauta feminista. E obrigada por você tocar nesse assunto, e eu queria dizer para os que estão nos acompanhando, defender mulher é uma pauta cristã. Se tem cristãos nos acompanhando, eu quero dizer para você que a essência do cristianismo é proteger mulher e criança. Jesus veio para resgatar o papel da mulher na sociedade e para proteger mulheres e crianças. A religião que mais protege mulheres no mundo é o cristianismo. Então, se uma nação que se chama cristã não tem uma dedicação à mulher, é uma farsa de nação. Então, por esse país ter uma maioria esmagadora de cristãos, nós temos que ter muitas ações de proteção à mulher. E quando a gente fala de mulher, aí vem alguns do nosso lado, e aqui eu quero falar direto com o nosso público, dizer, isso não existe, isso é exagero de vocês. Olha, eu quero falar que esta é uma nação de todas as mulheres. E quando eu falo de violência contra a mulher, eu não estou falando só da briga entre o marido e a mulher. Eu quero falar da mulher lá da Amazônia que passa pelo escalpelamento. E ninguém fala dessa mulher. Quem são as escalpeladas? Vocês sabiam que nós temos muitas mulheres escalpeladas no Brasil? O que é o escalpelamento? As ruas no Marajó, as ruas em algumas regiões da Amazônia são os rios. E elas precisam do barco para se deslocar.
E o eixo do motor da canoa, a mulher está sentada, o vento leva um pouco do cabelo e pega no eixo e puxa o cabelo, arranca o couro cabeludo. Nós temos milhares de mulheres escalpeladas no Brasil, mulheres sem couro cabeludo. E o couro cabeludo, gente, não é só para enfeitar o rosto, não. Ele é um órgão de proteção. E essas mulheres, e algumas, inclusive, claro, que é tão violento o que acontece, que vai o rosto junto. Nós temos mulheres sem faces no Brasil. Isso é uma violência contra a mulher. E eu preciso enfrentar essa violência contra a mulher. De que forma? Fazendo fiscalização nos rios. Então, a Lei Maria da Penha vem para proteger essa mulher que é escalpelada lá na Amazônia. Eu não tenho... E outra coisa que nós estamos lutando, o governo Bolsonaro está vindo, não só proteger a escalpelada, ajudá-la financeiramente, dar o remédio. O governo Bolsonaro está tendo a ousadia de erradicar o escalpelamento no Brasil. Então, eu tenho várias mulheres no Brasil e várias violências contra a mulher, gente. Eu tenho uma mulher indígena, Clark. Você acha que a mulher indígena não morre no parto? Quando a criança não pode nascer de parto normal numa aldeia muito longe, gente, você não acha que essa mulher sofre? Vocês não acham que a mulher indígena também sofre violência? E, às vezes, em nome da cultura, a gente tem rituais em poucas etnias, pouquinha lá, 3 ou 4, que estupro, às vezes, é considerado cultural. Vocês acham que na minha nação brasileira eu vou me curvar? Dizer que em algumas comunidades o estupro vai ser permitido? Não. Então, a gente tem, Clark, diversas violências contra a mulher no Brasil. Então, por favor, conservadores, não venham dizer que proteger mulher não é pauta conservadora. É pauta conservadora, sim. E parabéns à Lei Maria da Penha, que foi construída lá atrás e que vem se adequando de acordo com as necessidades. É uma lei que não ficou estática, parada, ela vem se reformulando, ela vem se adequando à nossa atual realidade. Então, nós temos que cuidar das mulheres no Brasil. Nós temos que proteger as mulheres no Brasil, porque nós somos uma nação cristã. Exatamente, ministra. Aqui no nosso canal nós concordamos 100% com isso. E sobre o infanticídio indígena, ministra? Então, esse é um tema muito caro para mim, é um tema do meu coração, é um tema que eu trabalho muito antes de ser ministra. Eu acho que eu fui uma das primeiras no Brasil a denunciar que, infelizmente, a gente ainda tem alguns povos indígenas, não são muitos, são pouquinhos, que ainda matam as crianças quando nascem com deficiência. Ou então, Clark, quando adquire uma deficiência. Por exemplo, gente, a mãe não identifica se o bebê é surdo quando nasce, é numa certa idade. Algumas síndromes se manifestam numa certa idade. Então, nós temos alguns povos no Brasil que eliminam as crianças quando tem doença rara, doença crônica ou alguma deficiência física ou mental. Quando eu falei isso para o Brasil, disseram que eu estava mentindo e estava exagerando. Eu não estava mentindo, isso é de verdade. Nós temos povos também que não aceitam as crianças gêmeas. E tudo isso, Clark, faz parte de uma construção histórica. Não é porque este povo é cruel. Tem gente que fala assim, a senhora está minimizando? Não, não estou minimizando, não estou relativizando. Mas eu já estive com mães que no passado mataram os seus bebês, e quando a gente vai entender por quê, matam por amor. Tu acredita nisso? Que loucura! Porque a criança nasce com deficiência, como que é uma dinâmica de uma aldeia, Clark? De alguns povos nossos. Durante o dia, a mulher vai plantar ou pescar e o homem vai caçar. A aldeia fica sozinha. Por isso, Clark, que as redes são para cima, porque não fica nada aqui embaixo. Porque pode entrar fera, pode entrar bicho. Então, o que eles pensam? Essa criança vai crescer, quando ela tiver 8, 9 anos, a mãe não vai conseguir carregar no colo para ir para a roça, vai deixar a criança sozinha aqui no chão, vai entrar um bicho, vai matar, vai comer. Então, para a criança não sofrer, eles matam bebezinho. Então, você entende, assim, que é uma questão cultural, que a gente não pode criminalizar o índio e nem odiá-lo por isso, mas nós temos que ajudá-los a ter suas crianças vivas. Se eu hoje,
sou Estado, sei disso, e eu posso, eu como Estado, cuidar desta criança, eu não vou deixar essa mãe mais matar. Sabe por quê, Clark? Essa mãe sofre na hora de matar. Essa mãe sente dores porque é filho dela. Ou você acha que é porque índio não tem sentimento? Ou você acha que porque nasceu na floresta não é mãe? É mãe, cheio de amor. E ela é obrigada a matar seu bebê porque a criança tem uma deficiência, Clark, ou porque é gêmeas. E no caso de gêmeas, Clark, por que acontecia isso em muitas aldeias e agora em algumas ainda? Porque a mãe tem que dar mamar e ir para a aldeia com o bebê no colo, e ir para a roça com o bebê no colo. Quando é dois, é difícil ela caminhar na mata para ir na roça. Então, tem tudo aí uma composição histórica, antropológica, a gente tem que entender. Mas a minha inquietação, é claro, que é por que o nosso índio tem que ficar historicamente lá atrás? Por que os nossos povos indígenas têm que ficar parados no tempo e no espaço? Nós temos que trazer e dizer para eles, vocês não precisam matar os gêmeos. O Estado é obrigado a tutelar a vida de seus filhos. Então, eu venho com essa nova proposta, o governo Bolsonaro vem com essa proposta, e quer que eu diga uma coisa? Quando a gente conversa com a mãe, com o pai, eles querem salvar os bebês, eles ouvem isso com muito amor, estão muito felizes dessa forma como nós estamos cuidando de todas as crianças indígenas no Brasil, claro. Graças a Deus que está dando certo, né? Nós somos iguais, temos culturas diferentes, mas somos seres humanos, né? Não fugimos disso nunca, né?